Prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo, Deus nos concede o privilégio, a honra e a graça de estarmos iniciando mais um estudo da Palavra de Deus e para aprendermos e ensinarmos um pouquinho daquilo que Deus nos tem informado. Como nós falamos sempre, nós trabalhamos aqui dentro dos fundamentos bíblicos. Então, tudo que nós falamos aqui é dirigido única e exclusivamente como informação. O meu povo se perde por falta de conhecimento, diz a palavra. E nós oramos para que o Espírito Santo use essas informações e te tire todas as suas dúvidas, te convença do erro, do pecado, né? E nós cumprimos aqui o trabalho que Jesus deixou para nós aqui na terra. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Presta atenção. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, quem é servo de Jesus tem que guardar todas as coisas que ele mandou, né? Que ele manda. E ele veio também aqui na terra para nos passar essa missão, porque ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, nós estamos aqui não numa missão pacífica. Espiritualmente, nós estamos numa missão de batalha espiritual. E ele nos deu a sua palavra, a Bíblia, e disse, ó, isso aqui é a espada. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E eu vejo que tem tantos crentes, se dizem crentes, irmão, estão assim do modo pacífico aí no mundo, como se nada tivesse acontecendo, como se o mundo fosse um céu, que não tivesse nada para eles fazerem aqui na terra. Então hoje nós estamos vivendo um momento que falta os crentes aqui na terra. Aí eu às vezes pergunto, irmão, qual o modelo de crente que a gente diria? Ou Dilma, ou Fernando Henrique Cardoso, ou Lula, seja um crente que nem o fulano. Nós vivemos um período assim muito difícil de pegar uma pessoa conhecida aí da mídia que prega e vive o evangelho, como nós temos falado, irmão, é muito difícil. Então, nós viemos aqui com essa missão, por isso que nós falamos, os crentes têm que se manifestar. Adianta crente, porque a luz, ela tem que brilhar, ela tem que ser colocada no local alto para ela brilhar. Então o crente é uma pessoa preciosa aqui para o Brasil, para o mundo, porque ele tem a espada na mão, a nossa arma. E dessa arma aqui, foi tudo construído com amor. A maior arma que Deus tem, que o diabo não tem, e quem serve o diabo não sabe o que é amor, não tem amor. E ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, ninguém consegue amar o mundo como Deus amou de tal maneira, que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós estamos aqui todos os dias, no nosso trabalho, nos nossos estudos, no nosso lar, pregando o evangelho, enfrentando a batalha espiritual dia e noite, e ajudando-nos uns aos outros, né? E isso é muito importante, o crente aqui no Brasil, o servo do Senhor. Agora, se tiver o crente aqui ficar calado, é igual um soldado na guerra. Ele chega lá, senta embaixo da árvore e fica tomando lá água de coco, fica lendo um livro, escutando uma música. O que adianta? Não é? Então nós cristãos estamos aqui numa batalha espiritual, irmão. Então a nossa arma é o amor, o nosso conhecimento aqui está na palavra, a nossa espada é essa, e nós não podemos dizer assim, eu não quero fazer isso, porque não é uma opção tua. É uma determinação de Deus, é um imperativo. Ele disse, ide. Ele não perguntou se você quiser ir. Então, ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, hoje nós vamos entrar num assunto que está dando muita discussão no mundo, e que nós, se os irmãos lembrarem, nós traduzimos o resumo deste livro aqui. Nós já estávamos mostrando aqui a Sinagoga de Satã. Nós mostramos várias vezes. Tá lá no site para o irmão pegar, se o irmão quiser. O resumo dele em português. E um desses detalhes que nós estávamos mostrando, que essa sinagoga de Satanás, Deus revelou claramente ali
em Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9. Se o Natan tiver aí, puder botar na tela para a gente. Deus falando, olha, estes que se dizem judeus e não são, eles pertencem à sinagoga de Satanás. E eles mentem, tá? Olha aqui, o Natan colocou aqui para a gente, né? Apocalipse 2:9, vamos pegar aqui 2:9, ó. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeu e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Aqueles que se dizem judeus e não são, são a sinagoga de Satanás. Agora coloca o 3:9. Você vê, a mesma sequência, o 3:9. O 3. Aqui, os irmãos lembrando, ele está falando para a igreja de Filadélfia. Eu vou até lembrar um pouquinho que ele diz, a igreja de Filadélfia é aquela que não nega a palavra de Jesus, aquele que não nega Jesus, e olha o que vai acontecer com essa igreja. Olha só, vamos ler aqui. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Está falando isso para a igreja dele, a igreja de Filadélfia. Ele não falou isso para nenhuma outra igreja. Ele vai botar estes daqui, ó. Esses que se dizem judeus e não são, esses falsos judeus sionistas, prostrados aos pés da igreja de Filadélfia, aquela igreja fraca, a igreja fraca de Filadélfia. Promessa de Deus, irmão. E fica todo mundo querendo servir o lado de lá, dessa sinagoga de Satanás, esquecendo que o nosso Deus é muito mais poderoso. Essa é a primeira advertência que nós estamos fazendo aqui nesse programa de hoje, mostrando que esses são os falsos judeus, os falsos profetas, que estão aí agindo em nome de Jesus, querendo enganar a igreja de Cristo. Eu vou compartilhar aqui com os irmãos, deixa eu abrir aqui o artigo. Esse outro eu não vou entrar em detalhe, que eu já falei muito com os irmãos sobre esse livro aqui, ó. Muito. Ele é uma cronologia que ele faz praticamente do ano 700 depois de Cristo e vem até os tempos atuais, mostrando como que esses sionistas, esses falsos judeus, essa sociedade secreta, eles vêm atuando. Eles vêm atuando. Tá para o irmão baixar de graça, tá lá em português, para você ver, nós já estamos falando isso há muito tempo. E agora veio um trabalho assim espetacular, mostrando a genética desse povo. Vocês vão ver que coisa interessante. Quer ver? Deixa eu ver, o artigo está aqui. Cadê? Eu separei aqui tantas... Irmão, tanta coisa aqui na tela. Deixa eu ver onde está aqui para cima. Cadê? Não, acho que acabou ficando no meio da tela. Deixa eu diminuir minha tela aqui. Está aqui, achei. Achei aqui. Deixa eu abrir a tela mais um pouquinho. Aqui. Bem. Vou abrir aqui, compartilhar a tela. Irmãos, eu peguei, não tive tempo de... Eu peguei como eu recebi, foi a tradução não está ao pé da letra, não tive tempo de corrigir, que eu estava montando esse estúdio aqui hoje, então o tempo que eu tive, né, não pude ver melhor. Mas nós não vamos esgotar o assunto hoje, e eu quero passar para vocês a informação, e vamos continuar crescendo dentro dela. Esse mesmo livro aqui, ele cita o Kizar. Judeus negam que eles são os Kizares. Eles negam, não, nós somos judeus verdadeiros. Então, não, vocês são os Kizares. E eles dizem, olha, vão para o inferno com essa ciência de vocês. Porque eles pesquisaram, nós vamos mostrar aqui, geneticamente mostraram que esses Kizares,
judeus, eles não são judeus verdadeiros. Tá? Vocês vão entender porque eles estão com ódio tremendo dessa descoberta. Então, algumas pessoas, historiadores, cientistas, até mesmo, fecharam os olhos para a verdade, né? Então, muitas pessoas tinham fechado os olhos para a verdade. Isso foi dito por Shlomo Areia, A Invenção do Povo Judeu. Nesse livro, já até tentei comprar esse livro, mas não consegui ainda, A Invenção do Povo Judeu. Já vi. Então, outra citação de importância que nós temos do Henry Kissinger, foi aquele americano que ficou ligado, a ligação dele com Israel e Estados Unidos é muito grande. Em 10 anos não haverá mais Israel. Ele disse isso em setembro de 2012. Em 10 anos não haverá Israel. Ele sabe das coisas, esse cara. Que é o cara, vamos dizer assim, o americano mais informado, mais participante de tudo em Israel, esse Henry Kissinger, né? Ele foi muito atuante nessa área. E este é o livro, né? Eu espero que chegue aqui no Brasil a tradução, senão nós vamos tentar ver os direitos aí para traduzir esse livro para os irmãos conhecerem. Ele é de autoria do Tex Mars. Ele tem muito material importante nessa área. É muito importante nessa área. É vamos dizer assim, um pastor batista que saiu do sistema e começou a estudar e mostrar todas essas coisas de sociedade secreta. Ele tem vários livros deles aqui, aquele Codex de imagens, de fotos. Ele então mostra muita coisa sobre isso. Então, esse é o livro. A ciência do DNA e a hereditariedade judaica, podemos assim, e ao pé da letra dizer a origem sanguínea, né? A linhagem sanguínea dos judeus, né? Então, a hereditariedade dos judeus e foi pesquisada dentro do DNA. Eu vou ler um pouquinho aqui, os irmãos me perdoem que eu não tive tempo de corrigir isso, eu li alguns dias, mas eu queria preparar para apresentar aqui para os irmãos. Mas se tiver alguma falha aqui na leitura português, os irmãos nos perdoem, mas o importante é nós entendermos isso. Então, uma é a verdade que afunda lentamente em que eles não são somente do pai Abraão, mas são da linhagem do antigo rei, o rei Bulã de Casária, os Casares, que compõem a grande maioria das pessoas que hoje se chamam de judeus e tornam-se cada vez mais frenéticos. Muitos estão inventando mentiras e mitos, acusando os estudiosos modernos e falsamente rotulando como gentios. Então, isso para eles é uma agressão, porque de repente eles se consideravam os judeus e chamavam os outros de gentios. E agora eles estão recebendo essa identidade de gentios. Você imagina a fúria, o terror. Esses que chamaram os outros povos todos de gentios, descobrem que agora eles são gentios. Vocês têm ideia do rebuliço que isso está causando? E o cientista que pesquisou, fez esse trabalho, é um renomado cientista. Então, o que eles fazem? Como fazem comigo? E fizeram e fazem comigo, estão fazendo com ele. Não, porque esse cara é doido, esse cara não sabe o quê, ele está errado, é aquele título que ele ganhou, ele não merece, fazendo tudo para desmerecer o trabalho que o cara fez. É obra do diabo, né? Então está mostrando que a Bíblia confirma. Isso que ele falou está aqui na Bíblia que nós acabamos de ler agora. Confirma o que a Bíblia falou. Esses que se dizem judeus e não são, pertencem à sinagoga de Satanás. E eles estão dentro de onde? Das lojas maçônicas. Quem é o deus da maçonaria? Lúcifer, Astarote, Baal, esse deus Sol, a deus Lua. Confirmando exatamente o que está dentro da palavra de Deus. Então, esse é um trabalho muito importante. Então, os quizares judeus, o que significa praticamente todos os judeus no planeta Terra, descobrem através de testes de DNA que ele ou ela é aquela criatura repugnante que ele odiava. Um gentio de defeito, de herança. Foi um choque muito grande que eles tiveram.
quando eles descobriram isso. Então, para os irmãos terem ideia da revolução que está causando no mundo. Isso que para nós não é novidade. Eu falo isso aqui há quanto tempo, se os irmãos forem ver os nossos hangouts, eu citando Apocalipse 2:9, Apocalipse 3:9, até porque eu tenho descendência judaica, né? A minha mãe é Jacobsen, né? É judeu alemão que, graças a Deus, foram sobreviventes daqueles negócios todo lá do Holocausto, fugiram para um lado, fugiram para o outro, e graças a Deus preservou a vida do meu avô, da minha avó, e vieram aqui para o interior do Espírito Santo, e continuaram. Mas o importante não é você ser judeu, ou ser árabe, ou ser turco. Jesus disse em João capítulo 1, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos, não somente aos judeus, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Então, essa conversa, não, porque ele tinha que nascer por uma raça, ele ou seria brasileiro, seria alemão, ou italiano, ou chinês, ou japonês, ou russo, ou não sei, ele veio pela linhagem que era o povo que estava mais próximo ali das coisas de Deus. Então foi aquele povo que Deus usou para entender a mensagem de Deus e usou para salvar. Mas ele não veio só para os judeus, né? Ele era judeu, ele veio, mas o primeiro que rejeitaram ele foram os judeus. Eu procurei o vídeo que eu tenho aqui e não consegui achar em tempo, onde o Alex Jones, num vídeo dele, eu pensava que no mundo tinha assim em torno de 10% de judeus. No vídeo dele, ele diz que os judeus verdadeiros no mundo existe tão somente em torno de 1%. 1% só, que já só ali na Alemanha, os judeus sionistas, eu vou mostrar um vídeo aqui, mostrando como eles que fizeram o Holocausto para matar os judeus verdadeiros, gente. Procurem no YouTube alguma literatura assim que vocês vão ver que quem causou o Holocausto foram os falsos judeus matando os judeus verdadeiros. Foi o sionismo para criar o Estado de Israel, que é o Estado deles. Que é o Estado sionista, que eles já tomaram conta. A bandeira deles não tem nada a ver com Israel, é uma bandeira sionista. Eu vou mostrar aqui, se der tempo, 1 ou 2 vídeos dos próprios judeus dizendo: nós não somos sionistas. Eu já mostrei isso em artigo que eu já escrevi uns 4 ou 5 anos, saiu na capa da revista New York Times, acho que foi em 2007, eles dizendo: olha, nós não somos sionistas, nós somos judeus, nós não queremos guerra contra os árabes, nós não queremos terra, nós queremos continuar a nossa vida em paz. Eles conversando junto com os árabes. Nós não queremos guerra com os árabes. Isso são sionistas, irmão. Esses banqueiros que criam as guerras, como eu cansei de mostrar aqui no nosso livro Scarlet and the Beast, eles que criam essas guerras, mas o povo judeu mesmo verdadeiro, eles não aceitam Jesus. Claro, eles negaram Jesus. Tem os outros que aceitaram. Mas então, esse esclarecimento os irmãos têm que entender, porque esses sionistas são bem diferentes do que o povo judeu verdadeiro. Vamos ver aqui. O que é irônico é que os estudiosos, que são os alvos da ira dos judeus, agora eles são alvo da ira dos judeus, né? Os Khazares são os próprios judeus Khazar. Esses estudiosos da história e da ciência do DNA chegaram à conclusão irrefutável de que os judeus Khazares não são da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. Exatamente, quando nós acabamos de ler. Isso é uma confirmação bíblica, irmão. Cada dia mais a Bíblia tem mais credibilidade. E quando às vezes a gente abre a Bíblia e lê a Bíblia aqui, as pessoas se assustam. Porque elas estão acostumadas em lugares que não se lê a Bíblia. Não se estuda a Bíblia. Não se fala do Deus verdadeiro. Fala de homens. E fala de dinheiro, de prosperidade, de negócios. Isso é Bíblia, irmão. A Bíblia é um livro autêntico, é de Deus. Tudo que está acontecendo, você vê o sonho de Nabucodonosor?
como vem acontecendo tudo direitinho, e aconteceu, e aconteceu. Existiu o Império Babilônio ou não existiu o Império Babilônio? Existiu. Acabou? Acabou. Não existiu o Império Medo-Persa? Existiu. Acabou? Acabou. E vem por aí afora, não existiu o Império Romano? Acabou. E agora esse momento que nós estamos vivendo, que não é Império de barro e ferro, está com os dias contados. Esse momento, nós estamos com os 10 dedos de barro e ferro. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Então as pessoas brincam com as coisas de Deus. Acho que você pega a Bíblia assim, você lê e você fala, e não, eu não concordo com isso, e não é, e está tudo. Não tem que concordar ou discordar com a palavra de Deus, irmão. É aceitar a palavra de Deus. Aí eu não acredito que existiu o dilúvio, e não sei o quê. Irmão, está aqui, Deus falou, a Bíblia toda. Aí depois que acharam a arca lá em cima do Monte Ararat, agora vão duvidar? Não, porque aquilo não é arca, porque aquele monte que não sei o quê. Tá, são fatos, como ele diz aqui, irrefutáveis. Porque está aqui na palavra e vai confirmar. Tudo que está na palavra aqui confirma. Então isso é interessante que ele diz aqui, conclusão irrefutável de que os judeus casar não são da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. O respeitado doutor Eran Elreich, por exemplo, do Instituto McCusick Natanz, da Universidade John Hopkins, de medicina, da medicina genética, tem feito o que mais chama o estudo do DNA definitivo sobre as origens dos judeus. Elreich, geneticista molecular israelense, que publicou suas descobertas como que é aqui? Suas descobertas peer-reviewed. Está fora do contexto aqui, não dá para analisar agora. Na prestigiosa Oxford Revista, na revista Oxford, chamada Genoma Biológica e Evolução. Genome, Biology and Evolution. É altamente respeitado nos campos da biologia e da genética. Então, um trabalho não saiu num jornal, numa folha, não. Foi publicado numa revista de ciência, de credibilidade, tá? Sobre a evolução, sobre a genética e a evolução. Mas Harry Oster, professor no Albert Einstein College of Medicine e a Universidade de Yeshua, é da opinião que os judeus podem traçar suas origens todo o caminho de volta aos tempos antigos de Israel. Essa é a linhagem direta, né, do partido dos sionistas. O problema é que Dr. Elreich, que fez a pesquisa definitiva, não Oster, quando Elreich pediu Oster uma cópia das estatísticas das suas conclusões, Oster não poderia produzir, não poderia tirar essas conclusões, né? Então, o Elreich, um cientista, em entrevista, chamou os críticos da pesquisa sobre mentiras e fraudes, né? E ele tem as suas mentes já o sentido de fazer e de concluir essa pesquisa, né? Eu preciso estar aqui, irmão, com um texto em inglês e essa tradução aqui mecânica, né? Então, não dá para sair o formato. Eu vou mostrar para vocês só aqui o sentido e depois eu vou traduzir isso corretamente para passar para os irmãos. Outros se recusaram a ser entrevistados, outra indicação clara dos seus pontos de vista, e principalmente baseado em mitos sionistas. Mas ele admitiu que alguns dos seus marcadores genéticos comuns entre os judeus podem ser encontrados entre palestinos também. Porque na Palestina, gente ali perto, provavelmente tem gente com genética de judeu. Está lá na Palestina hoje, mas a genética dele, ele foi, às vezes a mãe era judia, o pai era palestino, árabe, e tem uma linhagem judaica. Em outras palavras, embora ele não pode produzir todos os dados para a sua crença não científica sobre a descendência de Abraão dos judeus, Oster admite que os palestinos também têm DNA israelitas. Oster, como alguns outros israelenses, continua a se agarrar às velhas teorias
agora completamente desacreditadas, que nunca foram baseadas na ciência do DNA e da pesquisa. Ou seja, essa que diziam que esses sionistas, aí, esses Rothschild, Rothberg, esses todos das sociedades secretas, estão aí, eles não são judeus, são falsos judeus, irmão. E Deus não ia deixar isso passar escondido do povo dele. Porque eles tinham isso baseado em fatos. Agora, geneticamente, eles não têm como provar isso. Né? O top geneticistas do mundo de volta às novas descobertas do DNA. Com o DNA, isso passou a ser mais fácil. Né? A conclusão de que as pessoas hoje, que afirmam ser judeus, são os casares, os quizares, que eles chamam, né? E não tendo nenhuma ligação de sangue ao antigo Israel, é apoiada por muitos anos de pesquisa científica, histórica e arqueológica. Verificou-se que os mesmos tais artefatos judeus, como o peixe, a gefilte e a pele, chapéus redondos e o símbolo da estrela de 6 pontas, vêm dos casares. Isso que eu estou dizendo, irmão, todas essas coisas aqui, ó, desse livro que eu mostro, da estrela de 6 pontos aqui, que eles dizem que é a estrela de Davi, estrela de Salomão, não estou dizendo isso para vocês, que isso é a estrela lá da macumba, é a estrela da maçonaria, estrela do satanismo, que isso não tem nada a ver com o povo de Deus. Aí me parece, às vezes, alguns ignorantes aí, que não conhecem nem de Bíblia, nem de ciência, nem de nada, não, mas não é isso aqui que você está falando, a gente tem que gritar racha da badalá e botar essa bandeira dentro dos templos lá, irmão. Por quê? Quem constrói as religiões são esses quizares. São esses falsos judeus que criam essas religiões, estão lá dentro das sociedades secretas. A coisa mais fácil de comprovar é que todas elas, essas religiões, são criadas por esses falsos judeus, por esses quizares, esses sionistas. E lá dentro dessas religiões você não pode estudar a Bíblia. Aquelas perguntas que eu faço. Quantas vezes vocês viram um desses pastores do sistema religioso, ou padre, pregando Ezequiel 8, de 15 a 18? Pregando isso que nós estamos pregando aqui hoje? Quantas vezes vocês viram? Porque tira a máscara deles, gente. Por isso que nós somos sinceros. Aqui é sem cera, é sem máscara. Aqui não tem mascarado, não. A gente pega a palavra aqui e sem ofender ninguém. Nós não fazemos aqui apologia de nenhuma religião, nem de política nenhuma. Por isso nós somos muito bem à vontade para a gente falar. Não tem raça nenhuma que nós protegemos aqui. Nosso compromisso é com Deus, é com a palavra, é com o próximo. Nós não temos facção de nada. Nós somos livres porque Deus nos fez livre para viver livre e pregar um evangelho livre. Não é? Então, graças a Deus, nós não compramos nada, nós não vendemos nada, não tem ninguém que patrocina aqui, que a gente tem que pregar o que agrada lá aos quizares. Não é? Isso que a gente sempre falou. Não é? Então, essa história que os quizares não tem nenhuma ligação de sangue com o antigo Israel e é apoiada por muitos anos de pesquisa científica e história arqueológica. Verificou-se que os mesmos tais artefatos judeus, como esses objetos judeus, o peixe, esse gefilte, eu não sei o que é isso, e os chapéus redondos, e os símbolos da estrela de 6 pontas, quer dizer, isso não tem nada a ver com o povo de Israel, que a gente fala, gente. Nós não mostramos aqui aquilo, quando estava aquele pessoal com a Arca da Aliança na mão, aqui no altar, nós mostramos aquele que fugiu com dinheiro na cueca, qual é o nome dele lá, para Miami, aquele pastor, o Estevão Hernandes, estava lá esse cara, com essa estrela de 6 pontas no pescoço. E são sionistas, irmãos, são quizares, são falsos judeus. Isso não tem nada a ver com o povo de Deus. E a Bíblia nos alerta sobre isso. Nós estamos falando, quando falamos isso várias vezes, nós mostramos aqui. E foi porque Estevão foi apedrejado. Estevão lutou contra essa estrela de Renfã. Eu lembrei o nome, tá? Estrela de Renfã. Estevão foi apedrejado, foi morto, porque ele lutava contra esse símbolo de sionistas. Não é símbolo dos judeus.
Né? Então isso aqui fica também, mais uma vez, isso é bem esclarecido. Quase nenhum dos chamados judeus no mundo são descendentes de Abraão. São falsos. Então aqui, agora, irmão, eu não vou falar muita coisa para a gente pesquisar isso depois. Aí vem aqui a genética biológica do professor Dan Grauer, da Universidade de Houston, sorri quando a situação dos sionistas que negam ser czares. Dr. El Reich é um homem muito honesto e os seus resultados de DNA, cadê aqui? Seus resultados de DNA estão no caminho certo, diz Grauer. Então, isso a gente pode continuar amanhã, só para a gente botar um pouquinho de discussão, porque o texto é muito grande e precisa de correção ainda, né, irmão? Eu copiei e colei aqui, né, como eu recebi. Então, o estudo definitivo é tão óbvio, depois nós vamos vendo mais algum desses detalhes. Mas agora eu queria que os irmãos fizessem algum comentário ou trouxessem mais alguma informação nesse sentido. E para você ver essa bandeira de Israel, você chega aqui nas igrejas, lá tem a bandeira do Brasil, a bandeira sionista, que não tem nada a ver com o povo de Deus, gente. Então isso é falta de conhecimento. E estes templos de sionistas, você não pode pregar as coisas que nós pregamos aqui, você não pode pregar em nenhum desses templos sionistas. Tá? Fica aí para os irmãos, alguém que quiser acrescentar mais alguma informação, enquanto eu vou preparar aqui para a gente passar uns vídeos, né? Eu vou mostrar só aqui, vou deixar aqui para os irmãos gravarem esse livro, né? Que tá aqui, eu vou ampliar um pouquinho mais para os irmãos verem. É um dos livros que vocês devem adquirir para guardar também. E ele tem em português, está lá no nosso site, nós baixamos para vocês pegarem e usarem. Né? Sinagoga de Satã, de Andrew Carrington Hitchcock. Ele já está falando disso há muito tempo, esse homem. Já fala no livro, no livro todo não é sobre isso, mas ele mostra vários fatos com a sociedade secreta mostrando isso. E nós temos trabalhado mostrando essas coisas, irmão. Então, esse caso não é um caso, como eu te digo, dos judeus da Bíblia. Irmãos, eu volto a lembrar os irmãos. Está em Daniel 11:25. Como o anticristo vai dominar o mundo? É bomba atômica? É bomba nuclear? Diz que ele virá escondidamente, ou seja, secretamente, e vai dominar o mundo pelo quê? Pelo engano. Pelo engano. Engano. Agora você vê, dentro de todo esse sistema religioso aí que se diz cristão, onde você pode pregar e falar isso que nós estamos pregando e falando aqui, dentro da palavra de Deus? Porque são enganadores. Eles estão lá para enganar as pessoas ali, mas para as pessoas não terem o conhecimento. E o que está acontecendo com as pessoas? Estão fugindo disso. Porque quando você conhece a palavra de Deus, você estuda aqui, você foge disso. Você foge da mentira, do engano. Não é bomba atômica, irmão. A arma mais perigosa que tem. É o engano, é a mentira. Por que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? E por que Satanás é o pai da mentira? Então, estes falsos judeus estão aí, enganando-nos a muito. Se possível fosse, enganariam até os escolhidos de Deus. Se possível fosse, mas não são. Entenderam? Aí eu fico feliz com mais essa revelação que Deus concede ao povo dele aqui no mundo. Quando descobriram lá a arca de Noé lá em cima, eu mostrei, olha aqui, a Bíblia, como é que é. Não é? Então, os irmãos, não sei se querem falar alguma coisa agora. Tem algum irmão que queira acrescentar alguma coisa para a gente? Doutor. Ô, Pedro. Sim. Ô, Natan, pode falar.
Doutor, dois pontos que eu gostaria de acrescentar. O primeiro é que esse Estado de Israel que nós conhecemos hoje, o país de Israel que nós conhecemos hoje, foi proposto justamente pelo movimento sionista em 1897. E um outro ponto também que o doutor mencionou, o senhor Henry Kissinger, ele é um agente da família Rothschild, ele é um agente dessa linhagem, dos judeus sionistas Rothschild. Não. Irmão, se ele falou, que eu disse, ele está sabendo, que ele está por dentro disso tudo, ele sempre esteve ligado a isso. Um dos caras mais ligados a isso. Quando está naquele topo da maçonaria, os 9 judeus desconhecidos, e depois tem os 7 desconhecidos e tem Lúcifer, eu considero ele um desses ali no topo, um desses 17, para assumir como a figura do anticristo aqui na Terra. Um desses 17 desconhecidos. Né? Realmente tem muito fundamento o que ele falou, olha, que até mais 10 anos não existirá o Estado de Israel. Eu não sei, eu não estou falando isso como uma profecia, eu estou passando isso como um cara que entende da política de Israel, que conhece profundamente isso, e participa dela, né? Então isso é um sinal que, como que vai assumir o Estado de Israel? Que vai se tornar um governo mundial, provavelmente vai deixar de ser um Estado de Israel para se tornar um governo mundial. Essa é a hipótese mais viável, né? Mais alguma informação os irmãos poderiam nos passar? Irmão Pedrosa? Sim. Eu queria compartilhar uma tela aqui, como é que eu faço, hein? É só clicar em compartilhar a tela aqui? Você abriu a tela no seu computador? Ela está ali aberta no seu computador, não está? Você abriu ela no seu computador. Então você vem aqui no canto esquerdo, tem lá bate-papo e compartilhar a tela. Você clica ali, aí vai abrir uma janela na frente aí do seu computador, do seu Hangout. Aí você vai escolher aquela imagem que está aparecendo ali, que você quer aparecer, você clica em cima dela. Não. Só aparece justamente o que já está aqui. Deixa eu ver aqui. Você tem que clicar em cima dela e depois clicar embaixo, compartilhar. Vai aparecer todas as imagens que estão no seu computador ali. Deixa eu ver aqui. Irmão Paulo, uma dica, deixa a janela aberta, mesmo que atrás do navegador, porque aí o plugin de compartilhamento de tela vai detectar. Entendi. Peraí. Por exemplo, aqui, no meu caso, só tem uma janela aberta. Abri. Compartilhar a tela inteira e o Hangout. Tá compartilhando com os irmãos? Ainda não. Não. Você tem que clicar em cima dela e depois lá embaixo, assim, à direita, tá assim, compartilhar. Peraí. Caramba. Vai lá, todo mundo passa por isso. Isso faz parte do aprendizado do Compartilhar. Hangout. Cliquei. Compartilhei. Apareceu. E saiu. Apareceu. Aí apareceu. Tô vendo aqui, irmão. Apareceu. Vendo? Os protocolos Deixa já eu sabem rolar a disso. base aqui. Isso aqui provavelmente foi atribuído aos sionistas. Livro traduzido primeiro pelo um dos grandes escritores brasileiros, Gustavo Barroso. E aqui foi algumas coisinhas, justamente o que esse pessoal faz aí. Uma coisa que eu queria grifar aqui, o poder judaico maçom invencível. Os fins justificam os meios, fazendo aí uma remissão ao livro O Príncipe, de Niccolo Machiavelli, mais conhecido como Maquiavel, aqui, né? Isso aqui é uma das péssimas contribuições dos sionistas aí, falsos judeus agora descobertos, né? É só isso que eu queria passar, irmãos. Deus abençoe. E você sabe, eu tenho esse livro aqui, o original. Você sabe por que ele foi impedido, ele é proibido aqui no Brasil, esse livro? Porque eu falava isso é uma mentira, não é.
Porque esse livro não foi escrito pelos judeus, foi dos sionistas. Esse livro, ele não é antissemita. Isso que eu falava aqui, ó, mostrava sempre, ó, esse livro aqui, ó, esse livro não é antissemita. Ele foi escrito pelos sionistas, esses falsos judeus que se dizem judeus e não são da sinagoga de Satanás e mentem, e atribuíram isso aos judeus. Mas for esse sionista, você vê a estratégia dele, é tudo isso aqui. O povo judeu hoje é um povo pequeno no mundo, como a Alex Jones falou, em torno de 1%. Eles tentaram exterminar com esse povo, porque era o povo que foi descendente de Deus. Tentaram, Satanás tentou acabar com esse povo, mas Deus, inclusive, mesmo sabendo que eles negaram Jesus, e eles não aceitam Jesus como Messias, mas na grande tribulação, Deus ainda vai ter tanto amor ao povo judeus não sionistas, os judeus, que eles vão ser salvos, 144 mil, contando lá da tribo, das 12 tribos. Vai ser um número, porque ele diz que 2/3 deles serão decapitados e 1/3 deles serão salvos. E eles vão reconhecer que Jesus é o Messias, porque eles vão passar por um tão grande sofrimento na grande tribulação, que eles vão reconhecer que Jesus é o Messias. Interessante que o profeta Zacarias falou isso 600 anos antes de Jesus nascer. 600 anos antes de Jesus nascer, o profeta Zacarias falou isso. Deus já tinha revelado a nós através de Zacarias. Ele diz, e naquela grande tribulação haverá tão grande sofrimento, né? E que esse povo judeu, seriam 2/3 deles serem exterminados e 1/3 ele seria salvo. Mas eles iam ser provados como se prova a prata e o ouro no fogo, né? Então, eles iriam reconhecer que Jesus é o Messias a quem eles transpassaram. E eles irão chorar como se pranteia pela morte do seu primogênito. Então, isso você vê como a palavra de Deus é completa, é perfeita. Antes de 600 anos de Jesus nascer, você já tinha várias profecias contando todos os detalhes do que ia acontecer com ele. Uma coisa assim maravilhosa. Deus se preocupa com a gente nos mínimos detalhes. É isso que nós precisamos ter noção da palavra de Deus, que as coisas não estão acontecendo por acaso, porque os banqueiros estão querendo que aconteça assim, porque acontece, como eu mostrei aquela profecia de Ezequiel 7, né? o 6, capítulo 6 ou 7, falando sobre o holocausto. Estava descrito direitinho. Deus falou, meu povo não adore o Deus Sol. Aí ele falou, vocês querem adorar? Eu vou consentir que os seus corpos, os seus ossos sejam colocados diante das imagens do Deus Sol, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Então o holocausto aconteceu com consentimento de Deus, mas por quê? Desobediência do povo de Israel. Eles procuraram o Deus Sol, eles não quiseram Jesus, não quiseram o Deus verdadeiro de Abraão, Isaac e Jacó, mas o Deus Sol, eles foram lá. Ó. E quem é que faturou eles? Ó, os próprios sionistas. Mataram eles, os adoradores do Deus Sol. Os próprios adoradores do Deus Sol mataram os judeus. Porque eles foram procurar as imagens do Deus Sol. É isso aqui. Aí, e o livro que nós traduzimos aqui, que nós colocamos aqui, ó, Dissipando as Trevas. Ó. Quem é que matou Jesus? Quem é que matou Jesus? O barro e o ferro. A igreja de Roma, mais a sociedade secreta desses sionistas. Eles sempre existiram. No tempo, tanto é que essa sociedade era chamada Sociedade Secreta dos Nove Judeus Desconhecidos, do rei Herodes Agripa. Eles que colocaram Pilatos lá. O Pilatos, você vai condenar aquele Jesus lá. Ó. Quando o povo preparou, o povo, a mídia lá da época, preparou. Ó, quando ele perguntar, vocês querem Jesus ou Barrabás? Vocês falam, é Barrabás, que soltem Barrabás. Já foi tudo preparado por eles. Ó. A mídia da época estava aqui já no controle, como está aqui nesse livro aqui, ó. Nós controlamos a mídia. Os cristãos são os cordeirinhos, nós somos os lobos. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos criar muitas casas de prostituição, casas de vício, e vamos destruir os cristãos e vamos ganhar dinheiro com isso. Quem é que controla o tráfico de droga internacional? Eles. Agora, esses são os judeus verdadeiros? Não, gente. Esses daqui são os judeus, são os falsos judeus, são os sionistas. Esses que nós pregamos e estamos falando aqui todos os dias, gente. É isso daqui que a palavra de Deus ela é perfeita, irmão.
Agora, tem uma coisa, as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Não gostam. E quem é que não gosta? O povo de Deus. O povo de Deus quer um engano, igual o povo de Israel queria um engano. Não veio o holocausto? Se arrebentaram. Agora vai vir a grande tribulação. Vão se arrebentar. Por quê? Eles querem a mentira. Eles preferem estar lá, em vez de estar junto com o povo de Deus, estão lá com os falsos judeus, os czares da sociedade secreta, que controlam todas as religiões, controlam o tráfico de guerra, o tráfico de armas, o tráfico de drogas, e todas as guerras são planejadas por eles. Como a Segunda Guerra Mundial que mataram os judeus, foi pelo maçom Hitler, Adolf Hitler. Ele era católico, era jesuíta, com apoio de 100% da Igreja Católica, e posso dizer 99%, tem um vídeo aqui, não sei se dá para mostrar, da Igreja Evangélica, irmão. Isso é o povo. O povo querem os falsos judeus, querem os sionistas, eles não querem a verdade. A igreja cristã, que se fosse a católica ou evangélica, era para ter lutado contra essa Segunda Guerra Mundial. Era para ter lutado contra isso. Jesus nunca matou e nunca mandou matar ninguém. Todos lá se beneficiaram, ó, principalmente o Vaticano, que já tinha sido beneficiado na Primeira Guerra Mundial. Esse é o povo de Deus que está aqui, gente. Nós estamos, o povo de Deus, botando a verdade para correr. Isso que é bonito. Agora, o meu povo prefere o quê? O engano. Prefere a mentira. O povo não gosta da verdade. Não é? E é isso que a gente tem pregado aqui. Está aí agora, o livro confirmando o que está na palavra de Deus. O povo de Deus prefere o engano. Prefere o engano, gente. É isso que é triste. Aí você, mas vamos pregar, vamos falar isso, aquilo, vamos falar aquilo outro. O povo quer engano, ele quer mentira, ele quer comprar o lencinho do Valdomiro Santiago, ele quer comprar o CD lá do Silas Malafaia, o livro, eles querem isso. Aí você pega, aqui ó, tá de graça aqui, o Evangelho, a Bíblia. Quantos pregaram sobre a profecia do Holocausto? Eu sou o único. Não vi ninguém mais pregando, porque isso vai de encontro aos interesses dele. A coisa mais leviana, uma abominação, está dentro da casa. Tá. Por que que eles não autorizam esse livro aqui no Brasil, gente? Nesse livro não pode vender porque ele é antissemita. Não, irmão, esse livro não foi escrito por judeus, isso não ofende os judeus. Isso aqui é a cartilha dos sionistas. Ele diz aqui, nós criamos as crises econômicas, está aqui, exatamente como eles fazem. Nós vamos criar casas de vícios e prostituição para pegar o povo cristão e vamos ganhar dinheiro em cima disso. Está aqui, ó. Os cristãos são os cordeirinhos, nós somos os lobos. Quem é que faz isso, que paganiza o cristianismo? É o povo judeu? Não, irmão. O povo judeu rejeitou Jesus, mas não paganizam, estão lá levando a fé deles lá. Agora, os sionistas infiltraram as igrejas católicas e evangélicas e fizeram tudo isso que está aí. São esses sionistas. Aí põe essa bandeira aqui como se fosse bandeira de Israel, a estrela de Davi. Não tem nada a ver isso aqui, irmão. Nós estamos falando disso há quanto tempo? Agora eu pergunto, quais desses líderes evangélicos vocês viram falando isso? Isso que nós estamos falando aqui hoje. Qual deles que falou contra isso? O Papa? Vamos pensar uma coisa, irmão. Nós mostramos aqui. O Hitler era igualzinho o Papa. Eles eram católicos, eram jesuítas e usavam a cruz dos Cavaleiros Templários. Qual a diferença? Era a mesma coisa. Qual a diferença? A vestimenta? É isso que o povo tem que entender, irmão. Tem que conhecer um pouco de história, de geografia, de ciência e, acima de tudo, a palavra de Deus. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Não é? Foi boa a conotação que os irmãos colocaram aqui. Não sei se algum irmão quer acrescentar mais alguma informação. Irmão Pedrosa? Sim. Deixa eu acrescentar só uma coisinha aqui. Gustavo Barroso foi um escritor brasileiro, século passado, e por causa dele se opor a esses grupos, ele foi banido da literatura portuguesa. Nas escolas não se ouve falar de Gustavo Barroso. Ele foi um escritor de uma grandeza tão grande quanto Machado de Assis. A pessoa só consegue os livros dele comprando por lojas de livros usados.
nas escolas do ciclo normal de ensino não se ouve falar desse estudioso. Tudo por causa da oposição que ele fez a esses grupos aí que se dizem maçons. Só isso, irmão. Pois é, irmão. Eu tenho, obviamente não são originais, com exceção desse livro aqui, irmão. Ele é tão procurado, esse livro aqui, que é uma raridade, esse livro aqui. Eu vi no Mercado Livre uma vez, não sei se encontra, esse mesmo livro aqui, por R$700. Este livro aqui. Eu ganhei esse livro de um maçom. Ele falou, olha, quando eu entrei lá, ela era grau 3, me deram isso aqui para estudar. Pra você ter ideia de como eles iam governar e dominar o mundo. Isso que nós temos falado aqui, irmão. Isso que nós temos falado e tem feito um efeito muito grande no Brasil, irmão. O nosso trabalho aqui, hoje, graças a Deus, com toda a modéstia, com toda a simplicidade, ele já domina os nossos artigos, trabalhos. Os outros países, eu tenho que estou precisando de tempo, irmão, não posso estar aqui toda noite, por exemplo. Essa melhoria na edição dos artigos, para você passar mais material, estou reestruturando o site. Tem muitas pessoas de outros países acessando aqui. Muitas pessoas de outros países. E nós fazemos isso com a participação de vocês. Vocês, cada um, a Igreja de Cristo, estão trazendo a verdade ao povo de Deus. Irmãos, quando eu vi que na estatística do IBGE tinha 6 milhões de evangélicos que tinham abandonado os templos, eu já tinha visto lá em Vitória, na revista, no jornal A Tribuna, uma reportagem mostrando que os evangélicos eles estavam saindo. E eu comecei aquilo, mas não sabia que era tantos assim. Irmão, porque a coisa está muito feia, irmão. Está muito feio o que eles praticam lá. É muita coisa, então as pessoas não estão aguentando mais. O que eles estão fazendo? Eles estão saindo fora, irmão. Estão saindo fora. É muito importante tudo isso que nós estamos fazendo, gente. É um trabalho que não é em vão no Senhor. Nós estamos ganhando alma, nós estamos ganhando maçom, nós estamos ganhando judeus, porque nós estamos tendo credibilidade, irmão. Nós pregamos a palavra, nós somos honestos, somos íntegros nisso que nós falamos, não vamos nem para a direita nem para a esquerda. Agora, doa quem doer. Ah, não, irmão, mas você falou isso, aqui na palavra eu falo. E nós somos pesquisadores, estudamos, e não importa as lutas que nós temos passado, e as tribulações aqui, porque tá muito, muito grande o que nós passamos, mas nós entendemos isso com amor. Sabe por que nós somos perseguidos e odiados? Porque nós estamos fazendo a obra que incomoda Satanás. Os outros que estão fazendo a obra de Satanás aí, irmão, estão sendo aplaudidos todo dia. Eu não quero palma, não, irmão. Estou fazendo a obra de Deus. Não foi isso que Deus disse, não. Que quem fizesse a obra de Jesus ia ganhar um montão de palma, de flores. É luta, é dificuldade, mas eu sou vitorioso em todas estas lutas. Em nome de Jesus. Em todas essas lutas, sou mais do que vencedor. Por quê? Porque Deus nos amou primeiro, antes de nós pedirmos a Ele. Então, isso que nós estamos mostrando, como funciona esse sistema de engano dos falsos judeus, dos sionistas, todos ligados à sociedade secreta. São os que entram para infiltrar a igreja, paganizar a igreja, faz o controle internacional do tráfico de droga, controle internacional das armas, o controle internacional das guerras. E o que tem a Igreja de Cristo estar junto com esse povo, gente? Aí que Deus, em Apocalipse 17 e 18, diz exatamente, descreve exatamente a pouca vergonha que é essa igreja. Como é que essa igreja tem que ser chamada, gente? Uma igreja que participa de tudo isso de podre, de sujo, de imundo que está na terra. E diz que é a Igreja de Cristo. Ah, meu, não tenho paciência, não tenho paciência. Porque o povo prefere o engano. E Deus sabe disso. Jeremias chorava, o profeta chorão, de noite. Deus, tem misericórdia do teu povo, eles estão se perdendo. Jeremias, eles querem o engano, Jeremias. Jeremias capítulo 5, versículo 30, 31. Eles querem o engano, Jeremias. Pedrosa fica aqui desesperado, o que está acontecendo na Universal. O Silas Malafaia com a arca da aliança na mão, contradizendo tudo que Jesus não é o Messias, estão esperando outro Messias. Eu arranco os cabelos aqui. E o povo está lá. Vamos louvar, irmão. Xalabada, xalabada. Ó, estou falando em língua. Olha o poder, irmão. Poder da ignorância.
Não estuda a Bíblia. Igual a Igreja Católica, vou falar isso sempre. A Igreja Católica no passado ensinava latim. Hoje ensina hebraico. A pessoa leva 10 anos de crente para decorar 5 palavras em hebraico e fica gritando em hebraico lá. Por que não decora 5 palavras em chinês? Porque o dom é de línguas, é para falar chinês, japonês, italiano, alemão, russo. Cara, isso é uma mentirada danada, o povo se perdendo no meio de tudo isso. Agora, vai perguntar a Bíblia? Não sabe. Vai questionar o que se prega, o que se vive as suas lideranças, gente. Desde a Igreja Católica, Metodista, Presbiteriana, Testemunho de Jeová, Mórmon, o mesmo sionismo, o mesmo falso judaísmo, que não tem nada a ver com a herança do cristianismo. O cristianismo ele veio da herança judaica, mas nós não seguimos o judaísmo, nós seguimos Jesus Cristo. Então, essa é muita diferença do que a igreja pratica aqui. Eu vou ver se eu coloco aqui um vídeo, irmão, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Se está aqui ainda, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não sei, eu vou ter que buscar esse vídeo. Espera aí. Espera aí, adicionar aqui um vídeo. Adicionar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ele estava aqui na área. Não estava aqui na área. Irmão, deixa eu ver. Eu tinha botado na área de trabalho. Acho que. Vou voltar aqui. Eu vou lá nos vídeos. Deixa eu pegar aqui. Vídeos. Mostrar um vídeo aqui sobre o povo judeu, né? Pra gente. Cadê? Aqui embaixo, aqui, vídeos. Pra quê? Deixa eu ver se é esse daqui. Acho que é esse aqui, ó. Só uma parte que não dá. Esse daqui, acho que é esse aqui. Deixa eu ver. Não sei se ele está em castelhano. Não. Aqui ele está em castelhano. Vou botar esse aqui que está em português. What you may find more shocking is that the person saying that is a rabbi. He is Yisrael Weiss from Jews United Against Zionism. These strong words. Yes, but this is the view that was shared by all religious leaders throughout, the last 100 years when Zionism was, the whole movement of Zionism was created. The concept, the ideology of transforming Judaism from spirituality, a religion into a materialism, a nationalistic goal to have a piece of land. All the rabbinical authorities said this is antithetical with what Judaism is all about, expressly forbidden in the Torah, because we are in exile by God. So you shouldn't have a state. You shouldn't have a country. You shouldn't have a government. We shouldn't have a state. We should be living amongst all the nations as the Jews were doing for 2,000 years, as loyal citizens, people who are serving God, emulating God, compassion. And the Talmud states clearly that if we will attempt reach these oaths of God, of trying to live out God, into the catastrophic results. We find that since the conception of Zionism, the state of Israel, is a river, an endless river of suffering, both Jews and non-Jews alike. And contrary to what people believe, that there's religious conflict. We have been living for hundreds of years amongst the Muslims and Arab communities without a new human rights groups to watch. So life, let me ask you this, was life better for the Jews prior to the creation of the Jewish state of Israel? 100%. In Palestine, we have the testimony of the Jewish community living there and other lands that they were living in harmony, and they pleaded with the United Nations in the documents. We have Chief Rabbi that we do not want a Jewish state. The Muslims, the Christians, and the Jewish inhabitants were ignored. Of the state. Nevertheless, you might not have had a country per se, but you were not a stranger to being abused
or slaughtered over the millenniums, right? And particularly as recently, 50, 60 years ago. There is an issue of being killed because of anti-Semitism, and then there's another issue where you antagonize and you create your anti-Semitism through Zionism. Doing that, it's not a free fall. They'll knock out your neighbor's windows and then yell anti-Semite. Now, I know you are an Orthodox Jew. What do traditional Jews think of that position? Well, this is and was the mainstream view of Jewish people worldwide, whether it was... Well, I know it was. It isn't now. So what do they tell you now? Well, what they've done is let's just talk about the religious point of view, because we're talking about the Judaism, not people who have left the fold of Judaism. The Jewish view is that the mainstream view would be that true, we shouldn't be having a state, but once it's created, the Zionist propaganda that the Arabs want to throw every Jew into the ocean, and it was an ingrained hate against the Jews, which they convinced many Jews to believe. This is why they're fearful of returning to them. Well, you can't blame them, right? I mean, you have the president of Iran who says the Holocaust never existed, and he has brothers who destroy Israel. That's also patently false. He has a Jewish community in Iraq, and they haven't murdered them when they have the opportunity. So you don't take him at his word that he would try to kill Jews? He would want to the dismantling of the political state of Israel. In fact, we went the whole group of rabbis this last year to visit Iraq, and we were taken up by the leaders. We met with the vice president. He was in Venezuela at the time. We met with the religious leaders. All of them stated unequivocally that they don't have a conflict with the religious. So as long as Israel exists, Rabbi, you think just itching for trouble. Right? Jews are suffering, the Palestinians and the Lebanese are suffering. We pray for the speedy and peaceful dismantlement of the state. It's interesting, Rabbi, you don't hear that view often. Thank you for stopping by. Thank you. Deixa eu ver. Irmãos, é isso que o povo judeu, eles falando aqui de forma geral, eles não querem guerra, eles não estão preocupados em terra, eles querem fazer o trabalho deles, querem seguir o Deus dele, o sofrimento que eles estão passando por isso aqui, eles acham que isso é natural, é normal, mas eles não querem guerra, eles não querem ser inimigo do povo árabe, eles querem que haja entendimento, porque ele explicando que a Torá, né, o Pentateuco, os 5 primeiros livros dele, olha a coisa importante que eu vou falar agora, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles estão falando esses 5 livros. Então, estes sionistas, eles usam o quê? O Talmud, irmão. O Talmud, que é o livro deles, que diz, nós temos que matar os cristãos, perseguir os cristãos, tem que fazer isso tudo. Por isso que quando Bush foi lá invadir o Iraque, ele saiu com o Talmud original na mão. Para eles aquilo foi uma vitória, não a guerra do Iraque. Eles conseguiram o Talmud original. E o Talmud, irmão, tem, acho que é em torno de quase 1000 leis. São 600 e tantos que você pode fazer e 600 e tantos que você não pode. Procure ler aí na internet, baixar, o que eles falam que você tem que fazer com o cristão. É praticamente isso daqui, ó, que está nesse livro aqui que nós traduzimos aqui, ó, que está no juramento dos sionistas, como que é? Dos jesuítas. Dos jesuítas também tem parecidos testemunhos que estão aqui, ó, nesse livro. A sociedade secreta que matou Jesus, os discípulos, os apóstolos. É exatamente esse sionista. Pega o Talmud para você ver. É exatamente o que eles fizeram com Jesus. Esses sionistas. Então, esses são os falsos judeus, são sionistas, que agora a genética provou que eles não descendem de Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É esse que é o problema que nós estamos vivendo agora, né, irmão? Deixa eu ver aqui se tem mais um vídeo aqui para eu mostrar aqui para os irmãos. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Tem. Esses outros aqui são maiores, né? Deixa eu ver se eu consigo. Olha aqui. Esse daqui é uma passeata das pessoas falando contra o sionismo.
A legenda aqui está ao contrário, né, irmão? Eu tenho que inverter o filme, o negócio aqui, eu não estava vendo. A legenda sai aqui ao contrário. A minha está aqui normal. Eu tenho que inverter a câmera. Isso acho que não sei se tem como fazer aqui no... Então, deu para os irmãos verem a imagem, como eles trabalham num sistema. Eles estavam ali mostrando, irmão, que eles... vamos voltar aqui. Que eles estavam protestando contra os sionistas e dizendo, olha, nós não somos... como é que se diz? Nós não somos judeus sionistas. Nós somos judeus originais. Então, é essa confusão que a gente está falando muito, que o povo de Deus tem que saber essa diferença, que a palavra de Deus é muito baseada aqui, esses livros, na origem judaica. E o Jesus era dessa origem judaica. E ele não era de origem sionista. E quem que está nessas igrejas aí sionistas? É Jesus? Aí você pega e entende, agora eu sei, caiu a minha ficha. Porque Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Quem que constrói esses templos? São os construtores que constroem esses templos. E quem rejeitou Jesus, a pedra angular de esquina, a pedra principal? Eu mostrei aqui, tem uns 20 versículos na Bíblia mostrando que os construtores rejeitaram a pedra principal de esquina. Até aqui na Bíblia, uns 20 versículos. Agora eu te pergunto, o que significa a palavra maçom? Construtor. Quais são os símbolos deles? Quadro, compasso, a pá de pedreiro, purumo. Eles são construtores. E como que a Bíblia mostra isso, irmão? Há 2.600 anos. Há 2.000 anos. Jesus, a pedra angular de esquina, rejeitada pelos construtores, que são esses sionistas, são esses czares. Então a Bíblia bate direitinho. Nós estamos falando aqui de história, gente. Nós estamos falando de história, que está na Bíblia. E é fato, é real. Agora, se eles rejeitaram os construtores, Jesus, a pedra de esquina, como é que ele está dentro desses templos que eles construíram? Me explica isso. Eles construíram templo para botar a pedra angular que eles rejeitaram. Jesus não está nesses templos sionistas, irmãos. É isso que nós estamos dizendo aqui. Tem alguma dúvida? Alguém não entendeu a clareza dos fatos e das confirmações da história, da geografia, da Bíblia, da ciência? Com a palavra, os irmãos, alguém pode falar mais alguma coisa, acrescentar? Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Então, eu abri aqui um estudo também, falando sobre esse mesmo tema, confirmando aqui. Tá aqui o tema do estudo aqui, fala sobre os casares e os judeus. Aí tá aqui. Uma das táticas utilizadas por aqueles que se opõem aos cristãos sionistas é dizer que a maioria dos judeus, na atualidade, não descende genuinamente de Abraão, Isaac e Jacó. Essa teoria errônea baseia-se na conclusão equivocada de que os atuais judeus originam-se na história de uma nação medieval da qual algumas pessoas se convertem ao judaísmo. Os casares foram uma nação constituída na linhagem basicamente turca, que viveu na região localizada entre o Mar Negro e o Mar Cáspio durante o século VII ao século X depois de Cristo.
Aqueles que defendem a teologia da substituição sabem como são neofascistas. São traídos por essa teoria, pois concluem que os judeus não são, de fato, judeus. Aí tá aqui, é um estudo longo aqui. Se o irmão quiser aqui, eu ponho o link, aí o pessoal lê aí mais aí o assunto. Tem aqui até uma ilustração. O link aí pra gente, irmão, pra gente pesquisar mais, para os irmãos saberem que essas coisas... Eles nunca vão falar isso no Jornal Nacional, eles nunca vão falar na Assembleia de Deus. Tem aqui uma mulher aqui fazendo até fazendo aqui o símbolo nazista, né? Tá aqui, ó. Esse caso específico, mais abaixo aqui no estudo, esse caso específico de revisionismo histórico é usado para induzir a conclusão de que os judeus em Israel não são de fato descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, e que, portanto, não têm nenhum direito legítimo de ocupar aquela terra nos dias atuais. Não é de admirar que tal teoria seja muito atraente para os árabes, muçulmanos, negadores do Holocausto, skinheads, nazistas e todos os outros que defendem a teologia da substituição no âmbito cristão evangélico. Tratam-se de uma forma conveniente de descartar o presente Estado de Israel. Tal crença ensina que os judeus são basicamente uma etnia atual extinta. Por essa razão, na opinião dos defensores dessa teoria, fica anulada a concessão futura da terra de Israel aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, como uma promessa que será cumprida por Deus. Essa concepção pode produzir sérias implicações na compreensão que o crente em Cristo tem da palavra de Deus. Jordan levanta esta pergunta: será que os cristãos que creem na Bíblia supõem poder apoiar um Estado judeu baseado em razões teológicas? Essa é a alegação de Jerry Fall e da heresia do sionismo cristão. Passamos agora ao exame da veracidade das tais alegações. Aí embaixo aqui vem um estudo mais completo aqui falando sobre casar cristão. Um estudo bom. Vou passar o link aí para os irmãos. Aí. Muito bem, irmão Fábio. Muito bom. Muito boa a sua colocação. Tem vários estudos sobre isso e nós estamos colocando, irmão, mas isso é escondido. Você nunca vai ouvir o Bispo Macedo pregar isso. Você nunca vai ver o Papa pregar isso. Você nunca vai ver o Silas Malafaia pregar isso. Porque eles estão lá junto com esse grupo sionista, irmão. Aí você vai lá nos templos, onde Deus não habita, nunca você recebe informação da palavra de Deus, porque o meu povo se perde por falta de quê? De conhecimento, irmão. E o Satanás sabe disso. Satanás sabe disso. Por isso que a gente fala, não é por maldade não, irmão. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos entregando informação. Você examina tudo e retém o que é bom. Agora, por que tudo isso que nós falamos aqui de graça nunca foi dito nos templos onde Deus não habita? Porque os construtores de lá, olha a coincidência, rejeitaram a pedra angular de esquina, a pedra principal. Por isso que o apóstolo Paulo, o ex-maçom, que era Saulo, virou Paulo, ele disse em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11, hoje eu sou o sábio arquiteto. Eu construo para vocês o fundamento que é Jesus Cristo, e ninguém pode pôr outro fundamento. Que é Jesus Cristo. Ele usou a expressão maçônica, arquiteto. Mas ele diz, eu sou o sábio arquiteto. Porque antigamente ele queria dizer, eu era o arquiteto ignorante. E quantos templos o apóstolo Paulo construiu? Onde que ele reunia? Ele foi colocado para fora do templo, foi assassinado por esses sionistas. E, ó, esses daqui, ó, da sinagoga de Satanás. Então a Bíblia bate tudo direitinho com os fatos que estão acontecendo aqui, irmão. Bate tudo, é só você ver no jornal. Agora, dentro dos templos eles nunca vão ensinar.
Nunca vão ensinar. É esse o nosso propósito, é esse daqui. É trazer informação para que os escolhidos de Deus não sejam enganados. Infelizmente são poucos. Os escolhidos de Deus são poucos. Por quê? Deus disse, o meu povo prefere o engano. No capítulo 7 de Jeremias, ele diz, Jeremias, você não ore mais, não levante mais clamor sobre esse meu povo. Ele proibiu, eu não vou te escutar. Aquilo que ele falava para os adoradores de Baal, ele falou para Jeremias, de tão irritado que estava Deus com esse povo dele. Isso há 2.600 anos. Você imagina hoje, quando Deus olha aqui para baixo para o Brasil. Vê todo esse povo usando o nome de Jesus para pedir dinheiro. Mas para os Bilderbergs, para os Rothschilds, para os banqueiros. Por isso que em Apocalipse 17, 18 diz, esses que negociaram com os mercadores da terra, eles se enriqueceram. Eles se enriqueceram com a igreja paganizada. Os mercadores da terra se enriqueceram, está lá, Apocalipse 18, versículo 3 e 4. Com essa igreja, gente. É isso que você tem coragem de entrar lá? É isso que você defende? Olha o que Deus fala dessa igreja, irmão. Olha lá, Apocalipse 17, 18. E quando ela morre, que ela é queimada, e depois o falso profeta come a carne dessa igreja, os mercadores da terra choram. Porque eles não têm mais como ter os prazeres que eles tinham com essa igreja paganizada. Irmão, só falta dizer assim, olha, Deus chegou aqui no Brasil, a profecia foi feita aqui, de João, aqui, à beira-mar aqui da Baía de Guanabara, e viu tudo isso aqui, irmão. É isso que nós estamos falando. Está muito bom os estudos, as contribuições dos irmãos. Não sei se tem mais algum irmão que quer mostrar alguma coisa, então é diferente. Judeu Coloquei é o diferente link aí no, de falso no judeu. bate-papo. Cadê o link aqui? Ó? Eu vou abrir aqui o link. Vamos ver aqui. Ó, irmão, eu vou compartilhar a tela aqui com os irmãos. Ó, e eu vou salvar o link e vou... Olha aqui, irmão. Os Quizares e os judeus. Exatamente que nós estávamos falando isso, irmão. Ó, Bet Shalom, Casa da Paz. Né? Então, é isso aqui, ó. Exatamente o que nós estamos falando. A propósito da teoria de casar. Olha lá. Ó, é isso que a gente está falando aqui. Graças a Deus que agora o povo despertou, gente. O povo despertou, graças a Deus. Ó, eu vou ler o artigo todo com os outros. Esse mesmo desenho tem nesse livro aqui que eu mostrei, esse daqui, A Sinagoga de Satanás, esse mesmo mapa. Esse mesmo mapa. Aqui, ó, da Casária. Aí ele conta porque esse povo, ele pensou assim, se nós formos considerar um povo cristão, nós vamos ser inimigo dos judeus. Se nós formos considerar que nós somos um povo árabe, nós vamos perder também com os outros inimigos. Então nós vamos criar um povo parecido com o judeu, e meio cristão, meio judeu e não sei o quê. Era uma estratégia política deles. E criaram uma falsa raça judeu para confirmar o que está na palavra de Deus que ia acontecer. Deus já tinha colocado que ia acontecer tudo aos seus quizares. A conclusão, a teoria casar tem sido completamente refutada tanto pelas pesquisas acadêmicas na história dos casares, quanto mais recentemente pela evidência genética, com a comprovação de que, em termos genéticos, os judeus procedentes de toda parte do mundo são estritamente aparentados com os judeus do Oriente Médio, e não com os gentios russos, europeus orientais, nem com outras etnias daquela região. Joel Beinerman faz a seguinte observação. O Dr. Michel Hammer, baseado exclusivamente no cromossoma Y, o paterno, demonstrou que os judeus askenazitas têm uma relação de parentesco mais íntima com os judeus iemenitas, judeus iraquianos, judeus sefraditas, judeus surdos e árabes, do que com a população cristã europeia. Ou seja, os cristãos da Europa têm mais laços de sanguíneos de judeu do que esse próprio povo que se diz judeus que está por aí. A pesquisa legítima nessa questão revela que apenas
um insignificante percentual de judeus tem alguma herança genética através da linhagem dos Casares, conforme foi mostrado. Parece que a teoria Casar é apenas isso, uma teoria, por sinal, não muito bem elaborada. A conclusão segura é de que a maioria dos judeus que atualmente vivem em Israel e na diáspora constitui-se de legítimos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Maranata, toma o Senhor Jesus. Aqui, o artigo aqui está falando dessa coisa, mas ele é contrário. Ele está querendo reafirmar... Acabei de ver aqui embaixo, aqui. Porque esse artigo tem muitos refutando isso, mas esse que eu estou falando agora é mais recente, gente. É mais recente, é mais genético. Aí eles estão tentando, os sionistas, eles têm a mídia, tem tudo, mas eu fico porque isso está na Bíblia. Não só que ele está falando aí, mas que está na Bíblia. Apocalipse 2:9, Apocalipse 3:9. Esses que se dizem judeus e não são, eles pertencem à sinagoga de Satanás e mentem. É isso que eu estou querendo ver. Mas é mais um artigo para você ver. Mas esse daqui, aqui, na verdade, ele está tentando provar que os judeus são judeus, né? Ele está querendo provar, ou seja, a pessoa que se preocupa em se explicar é porque tem alguma coisa de errado, né? Eu tô aqui no final, pela nota que o senhor leu, eu não tinha lido aqui embaixo. Ele está tentando dizer aqui que os judeus, na maioria, são judeus. Ele está querendo dizer, não é isso? Alô? Travou? O microfone, doutor. quase que eu não volto para a sala estava cheia, mas consegui voltar. Então, é isso que estava falando. Esse artigo, ele mostra justamente tentando fazer o contrário, mas o estudo feito é que tem muitos trabalhos, e esse trabalho é novo agora, então ele está recebendo pancada de todos os lados, eles têm a mídia toda deles. Mas o que eu falo que confirma o que está aqui na palavra. Isso que é importante para mim. Está aqui, Apocalipse 2:9, Apocalipse 3:9, que ia acontecer isso. Existiria esse povo. Aí quando você pega, analisa os fatos, o holocausto, como foi, isso tudo é parte deles, né? Mas acho que a gente pode encerrar por aqui, né, irmãos? Deu para a gente fechar um pouquinho, e 23h41, né? Já estamos encerrando nosso horário, e amanhã a gente vê, não sei se eu vou ter condições de continuar o programa amanhã, mas isso é uma discussão muito boa. Os irmãos se preparem, trazem mais informações, e a gente vai discutir, e aqui a gente discute abertamente, né, um ponto, quem achar que é favorável. O que nós sempre fazemos, irmão, está aqui baseado na palavra de Deus. E isso está escrito aqui que seria assim. Né? Isso que eu acho bonito, lindo da palavra. Né? E agora, confirmado geneticamente, não tem como eles dizerem, mas não é isso, politicamente assim não é. Então, vamos pedir a Deus que continue nos abençoando e nos ajudando a aprender e a levar essas informações para que os escolhidos deles não sejam enganados, né? E isso é um assunto que é de muita importância, muito interesse hoje para o povo de Deus. O povo de Deus descobrir essa diferença e sair do sistema religioso que está aí. Por isso que as pessoas estão descobrindo essa verdade e estão saindo, gente. É um sistema que não tem nada a ver com a Igreja de Cristo. Não tem nada a ver. E a palavra de Deus já mostra isso claramente. Né? Aí essa igreja pagã que negociava com esses mercadores da terra. Eles fazem mercadoria, eles fazem de tudo mercadoria. Eles fazem da mercadoria do corpo e da alma. Apocalipse 18, acho que é 17, 15, até chegar a 20. Fazem inclusive mercado com o corpo e a alma das pessoas.
Então, agradeço a Deus a oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui junto com os irmãos e a presença dos irmãos que estiveram conosco, participaram conosco aqui no Hangout. O Paulo Henrique falou também, o Lucas chegou agora, está ali quietinho, né? E não sei se algum irmão ainda quer falar alguma coisa. A gente pode encerrar ou falar mais alguma coisa, ainda tem um tempinho antes de meia-noite. Não? Não? Então vamos aproveitar aqui o nosso irmão Eduardo, uma visita rara, estava muito sumido aqui. Está nos ouvindo, Eduardo? Ô, Eduardo. Vamos ver. Aqui ou deu uma saída? Quero ver o Eduardo. Cadê Eduardo? Não, Eduardo é colega nosso, estava tempão aí. E apareceu aqui também o nosso irmão. Ô, pastor, foi aqui rapidinho. Ah, tá aqui. Falar. Tudo bem com a família? Tudo bem. Trabalho lá? Tudo bem, graças a Deus, estamos indo. Tá cheio lá. Depois vamos fazer mais uma conversa aqui sobre os médicos cubanos, né? Conversar mais um pouquinho sobre esse trabalho aqui, que a gente tem que ver. Isso são decisões políticas também, né? Que estão envolvendo aí o Brasil e é de interesse nosso também, né? Então, pedi ao irmão que ore por nós, agradecendo a Deus esse hangout de hoje, a participação dos irmãos que nos acompanharam também pelo Sinceros, pelo YouTube, e vão nos acompanhar ainda pelo hangout, pelo vídeo, né, que vai ficar gravado. Então, peço aos irmãos que tenham misericórdia de nós. Nós estamos procurando fazer cada dia melhor as coisas para Deus, mas não é fácil não, irmão. Botar esses assuntos polêmicos aqui, discutir isso aqui, incomoda o diabo. E nós estamos pagando um preço alto por isso. Não fica de graça não, mas eu considero isso normal na vida do cristão. Isso é normal. Então vamos pedir a Deus que liberte o Brasil desses falsos profetas do anticristo e que nos dê a vitória em nome de Jesus, né? Pedir que Deus abençoe esse Brasil, gente. Esse Brasil que merece conhecer a verdade para se libertar. Um país tão bonito, gente. Um povo tão bacana. Mas está tão enganado, está tão distante das coisas de Deus. Inclusive aqueles que estão lá dentro do templo. Talvez são os que estão mais distantes. Ore por nós, irmão, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor Jesus, pois irmãos, amém? Poderoso, eterno, bendito e grandioso Deus, queremos louvar e agradecer o Teu santo nome, Pai, por este momento, Pai, que do qual passamos juntos, reunidos, Senhor, falando, Pai querido, de assuntos, Senhor, concernentes, Pai querido, a tudo aquilo que está acontecendo no planeta, Pai. E sabemos, Pai querido, que é tudo cumprimento, Pai Santo, da Tua palavra, Senhor. Te louvamos, Pai querido, porque de uma maneira grandiosa e tremenda, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos mostrado, e assim, Pai querido, pelo Teu poder, Senhor, o Senhor tem feito chegar a nós, Senhor, todas as informações, tudo aquilo que necessitamos, Senhor, saber, Pai, para não sermos enganados, Pai querido, pelos falsos profetas, Senhor, pelos anticristos que existem, Pai querido, na face da terra. Pai, que o Senhor continue abençoando, Senhor, meus irmãos que participam do Hangout. O Senhor continue abençoando o pastor Pedrosa, Senhor. Ó Deus, dando a ele inteligência, sabedoria, abrindo as portas, Pai, para que ele venha poder, Senhor, ter ainda, Pai querido, muitos lugares, Senhor, para pregar a Tua palavra e esclarecer, assim, assuntos, Pai queridos, que muitas vezes é oculto, Pai, a muitas pessoas, Senhor, que andam, Pai querido, aí pelas igrejas, Senhor, somente com ensinamentos supérfluos, Pai querido, ó Deus, e não recebendo, Senhor, um ensinamento profundo, Pai querido, um conhecimento, Pai, daquilo, Pai querido, que está latente ali em suas vidas, Pai querido. Ó Deus Santo, só abençoe a cada um, Pai, e que possamos, Pai querido, estar novamente, Senhor, reunidos na Tua presença, Pai, para a glória e para a honra do Seu santo nome, Pai. Nós te pedimos, Senhor, abençoe os missionários, aqueles que estão em campo, nas obras. Abençoe, Pai querido, dando, Pai querido, a Deus, força e vigor, para que a Tua palavra chegue àqueles, Senhor, que ainda não Te conhecem, Senhor. Aqueles que precisam ter um encontro contigo. Pai querido, eu lhe peço nesta noite, Senhor, muito obrigado. Nos dá a noite de paz na Tua presença, Senhor. Abençoa os nossos familiares, aqueles que não são convertidos, que não Te conhecem. Que eles possam vir a ter um encontro contigo, Pai. E poder estar conosco juntos, Senhor, fazendo a Tua obra.
No nome santo do Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, ó Deus querido, te agradecendo por tudo, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, o irmão Eduardo, né? E os irmãos que participaram conosco aqui, o André Moraes, o André Switch, o Natan e a família, o Jorge, a irmã Hilda, o Lucas, né? A irmã Miriam. Estou com saudade da irmã Miriam, essa baiana maravilhosa, né? Que às vezes manda o recado no e-mail e diz assim, olha, eu não consegui entrar, não sei o que, uns irmãos, né? E eu, infelizmente, às vezes eu estava aqui preparando e as pessoas me chamando no Skype, mas eu não podia atender, porque eu estava preparando o Hangout, essas coisas todas. E o Paulo Henrique, que está uma presença constante aqui conosco também. E eu fiquei contente que apareceu aqui o nosso irmão Lincoln, né? Ele disse que estava trabalhando e veio. E peço que Deus continue abençoando a todos, irmão. Uma noite muito abençoada e